Era praticamente impossível eu não me transformar num leitor. Porque eu tive um pai que nos anos 40, em Araraquara, quando eu era criança, tinha uma biblioteca de 900 a 1000 exemplares, volumes. Ele adorava ler. Ele comprava sempre um livro por mês, fazendo a maior economia. E eu via os livros chegarem, meu pai abrir, e ele começava a ler assim que chegava o livro do correio, 5h30 da tarde, 6 horas. Enquanto minha mãe fazia jantar, meu pai ficava lendo e eu via ele sorrir. Ou ficava com a cara fechada, brava, vamos dizer, melancólica. E sempre isso. E eram livros diferentes, eu via as capas eram diferentes. Aí eu digo assim, por que o senhor tem de sorrir de vez em quando? Um dia eu ouvi o senhor dar uma gargalhada. Ele falou assim, porque o livro, às vezes ele é muito engraçado, ou o livro é triste, e o livro conta alguma coisa que se passou comigo. E naquele momento eu percebi que o livro, percebi inconscientemente, claro, eu estou falando hoje, por uma distância de mais de 70 anos, mas percebi inconscientemente que o livro dava prazer. Se dava prazer ao meu pai, também ia dar para mim. E meu pai depois começou a me presentear com livros, escolhidos principalmente da Biblioteca Infantil Melhoramentos, que era uma coleção fantástica de 106 volumes. Ainda existe, mas não sei se ainda está em circulação, porque são livros de uma outra época. Em seguida, minha tia Inácia, que é mesmo nome meu, minha madrinha, me deu um dia um livro, eu devia ter uns 8 anos, Alice nos Países das Maravilhas. E eu fiquei encantado, sabe? Falei, pô, que legal esse livro, adorei aquilo, da menina sai correndo atrás do coelho, cai dentro do buraco e entra no outro mundo. E eu comecei a fazer buraco no meu quintal para ver se eu encontrava um mundo lá embaixo. Eu, às vezes, quase caí dentro de um poço, por sugestão. Por quê? Porque minha tia Inácia era uma pessoa queridíssima, muito inteligente. Foi quem me deu o primeiro material escolar. Pro primeiro dia que eu entrei na aula, eu tinha 7 anos. Uma outra pessoa muito querida e fundamental foi minha professora Lourdes Prado. A Lourdes esteve viva até 2 anos atrás em Araraquara, passou dos 90. E então o que acontecia? Às vezes eu ia para Araraquara, já adulto, eu vim embora para São Paulo com 21 anos e fiquei até hoje. Voltava e visitava. Então eu conversava com a mulher que me ensinou a ler e a escrever, e era muito emocionante. A Lourdes nos obrigava a ler livros, obrigava, mas deixa eu explicar o sentido. Ela dizia, uma vez por semana vamos ler um livro clássico, infantil, e vocês vão reescrever. A gente fala, mas reescrever já está pronto o livro. Reescrever é uma forma de aprender a escrever. Ela era, nos anos 40, uma mulher evoluída. E nem Piaget ainda existia nessa época, mas ela era instintivamente professora. E eu comecei a ler os livros da biblioteca dela. E eu ia reescrevendo os livros. E eu sempre fazia uma redação meio maluca. E ela dizia assim, inventem tudo o que quiser dentro do livro. Mude inteiro se quiser. Mas conserve o personagem, o final da história, etc. Então, 3 pessoas fundamentais me trouxeram o prazer de escrever, porque um dia eu escrevi uma história em que eu tinha raiva dos 7 anões, porque os 7 anões eram escravagistas. A Branca de Neve, para mim, era escrava deles, porque ela lavava, passava, cozinhava, fazia tudo. E eu fiz uma redação, quando eu reescrevi Branca de Neve, em que eu mato os 7 anões. Então, você mato. A Branca de Neve faz uma comida envenenada e eles morrem. E a professora me deu 100. E aí um aluno reclamou. Ele escreveu uma mentira, ele fez uma coisa feia. Ela falou, ele não escreveu uma mentira, ele inventou. É uma fantasia. E o menino falou, e o que eu faço com a fantasia?
Ela parou um pouco, olhou e falou assim, daqui muitos anos você vai entender que a fantasia ajuda a gente a suportar a vida. Como não me tornar um leitor? Até hoje, se você olhar aqui em volta, são 9.000 livros, fora os que eu tenho numa casa em Minas e os que eu tenho na casa em Araraquara, que está doada para a Biblioteca Municipal. Aprender com quem você ama e com quem te ama e com quem ama a leitura é fácil. Eu fui leitor, sou leitor e me tornei escritor.